Queridos, graça e paz, em nome de Jesus. Abram, por favor, o livro de Gênesis, no capítulo 2, primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O texto, de maneira bem sucinta, explica a criação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O ser humano foi criado completamente distinto de todo o restante da criação. Os animais foram criados como seres instintivos, sem alma racional. O ser humano não é um animal evoluído, como é pregado para nós pela atual ciência contemporânea. O ser humano é imago Dei, o ser humano não é homo sapiens. O ser humano possui em seu DNA a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura sobre a face da terra possui a imago Dei além do ser humano. Quando Deus cria o ser humano do pó da terra e lhe sopra o fôlego de vida, Deus comunga com o ser humano aspectos de sua própria natureza. Só Deus é infinitamente amoroso, e porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano consegue amar, sentir compaixão, sentir misericórdia pelos que sofrem, estabelecer uma aliança com a outra pessoa, casar-se, dar-se em casamento. Só o ser humano consegue pegar uma criança nos braços e lhe tributar um amor que chega a ser algo quase que irracional. É um amor que a gente não consegue compreender, é um amor extravagante. O amor do pai, de uma mãe, por seus filhos, é algo que nenhum dos animais sobre a face da terra consegue comungar. Você tem os macaquinhos, que precisam carregar os seus filhotinhos nas costas por longos meses. Você tem outros animais que precisam conviver por anos com seus filhotes, até que eles amadureçam. Mas quando seus filhotes amadurecem e vão seguir a vida, aquele vínculo de afeto não existe mais. Tanto é que no reino animal, se uma fêmea estiver no cio, você precisa separar o pai, senão o pai copulará com a fêmea que é sua própria filha. Não há essa distinção. Agora, o ser humano possui essa compreensão do pecado, compreensão da justiça, compreensão do certo e do errado. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus sopra no ser humano o seu fôlego de vida, Deus também implementa em nosso DNA um senso artístico, um senso estético, um discernimento ou um desejo pelo bom gosto. Note bem, esta igreja foi reformada há cerca de 9 anos. E na época estabeleceu-se como padrão o que se julgava a melhor estética possível. Porque nós somos criativos, a gente gosta daquilo que é confortável, a gente aprecia o que é o belo. O ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, comunga isso de Deus. A gente vê a criação de Deus, é algo espetacular. Quando você está diante do mar, que coisa linda. Quando você entra numa floresta, numa mata, o som dos animais, tudo aquilo grita a criatividade, a sabedoria, a excelência da criação de Deus. Então Deus cria o ser humano, Deus cria o homem. Quando nós vamos para o versículo 15, o texto de Gênesis 2 nos diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A expressão Éden, no original, significa lugar de delícias. Deus colocou o ser humano num ambiente onde tudo lhe era favorável. Não havia hostilidade, bactérias hostis, vírus hostis, enfermidades. O ser humano foi criado para poder viver indefinidamente, gozando de comunhão profunda com o seu Deus. Deus coloca o homem para construir história. É para o homem cultivar esse lugar de delícias, plantar, desenvolver cultura, desenvolver arte, explorar o seu potencial como criado à imagem e semelhança de Deus. E o versículo 16 nos diz que o Senhor Deus
deu esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Esse versículo 16 e 17 de Gênesis 2 deixam de modo muito claro para nós que Deus criou o ser humano não como uma marionete. Embora Deus seja infinitamente soberano, saiba o que acontecerá em todo o futuro, e muito embora Deus tenha decretado todo esse futuro, Ele criou o ser humano absolutamente livre. Note, quando Deus diz, de toda a árvore do jardim, você poderá comer livremente, o que o texto deixa claro, é que Deus criou o ser humano não para ser um robô, mas para livremente gozar de intimidade com Ele, gozar de liberdade para trabalhar, para explorar a bela criação que Deus havia concedido ao ser humano. E aí quando Deus estabelece uma ordem, você pode comer de tudo. Entretanto, é para excetuar a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus está fazendo com o ser humano? Deus está dizendo o seguinte: eu te criei um ser livre, que tem todo o potencial pela frente, de vida, de amor, de exploração desse jardim de delícias que eu criei, de desenvolver tecnologia, de nutrir intimidade comigo. Você tem toda a liberdade. Entretanto, esta árvore e o fruto desta árvore será o símbolo de que você me ama, de que você me aprecia, de que você é feliz por viver em minha dependência. Se você escolher pegar deste fruto, deste único fruto, e comer, você estará dizendo, por meio desse ato, que não é mais feliz comigo, que não deseja se relacionar comigo. E uma vez que você escolher não se relacionar comigo, o que restará a você é morte. Porque deixar de relacionar com o Deus que criou toda a vida, é dizer que você quer experimentar a morte. É por isso que longe da intimidade com Deus, distante do caminho com Jesus, o que nos resta é morte. Morte espiritual, morte da esperança, caminhos vazios e inúteis. Então Deus foi muito claro para Adão: eu te criei para usufruir de tudo, e eu te criei um agente livre. E este fruto, este único fruto desta única árvore, ele será o símbolo dessa liberdade, dessa relação de amor, dessa relação profunda que nós nutrimos um com o outro. Entretanto, se você escolher livremente tomar e comer deste fruto, você estará comunicando muitas coisas por meio deste ato. Você comunicará que não me aprecia mais, que não me deseja como seu Deus, que não está contente em se relacionar comigo. E cada escolha que fazemos é carregada de consequências. E a consequência dessa escolha sua será um caminho de não vida, porque Deus é a vida. De Deus origina toda a vida. E quando nós escolhemos não nos submeter a Deus, não caminhar com Deus, não apreciar a Deus, não amar a Deus, nós caminharemos por um caminho onde não existe vida. É por isso que depois que Adão e Eva voluntária e livremente escolheram pecar, que é o que nós veremos na reflexão em Gênesis 3, nós veremos que eles experimentaram a morte em delitos e pecados. E todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva, eles nasceram comungando dessa realidade de morte. O ser humano, por natureza, ele é escravizado ao pecado, ele é alienado de Deus, ele já nasce experimentando morte espiritual. E o ser humano só volta a experimentar vida, e vida verdadeira, quando olha para o sacrifício do Filho de Deus realizado na cruz. O homem come de um fruto e ali experimenta a morte. E Deus entrega o seu Filho para dar-se em resgate por muitos, para que esses muitos, olhando para o Filho, voltem a experimentar a vida. É por isso que o próprio Jesus disse: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho
já está condenado. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus foi claro em dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra. A morte é a escolha deliberada de não andar com Deus. Adão e Eva escolheram isso, e nós herdamos essa maldição. Mas aquele que olhar para o Filho terá vida e vida em abundância. E Jesus diz: já existe um julgamento no mundo, e o julgamento é este, que o mundo amou mais as trevas do que a luz, mas aqueles que olham para Cristo, depositam nele sua esperança completa, creem em Cristo de todo o seu coração, com toda a sua alma e entendimento, estes são salvos pela graça de Deus. O que a gente aprende dessa reflexão? Em primeiro lugar, nós precisamos relembrar nossa identidade. Nós não somos homo sapiens, nós não evoluímos de animais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nossa identidade está em Cristo, nós possuímos valor intrínseco, nós somos amados por Deus, criados com valor. Não é a profissão que nos define, não são os relacionamentos humanos quem realçam a nossa dignidade está no fato de que Deus nos amou e nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Um outro princípio que nós aprendemos desse texto é que Deus criou os nossos primeiros pais como seres livres, podendo gozar da comunhão com a criação, gozar da comunhão com Ele, nutrir a sua vida na intimidade com Deus. Mas os nossos primeiros pais escolheram livremente afastar-se de Deus. E quando eles escolheram isso, por serem nossos representantes, eles nos arrastaram nessa jornada de morte. Por outro lado, Deus em sua graça não permitiu que permanecêssemos sem esperança. Ele anunciou a salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo. Quem olha para o Filho experimenta a vida e vida em abundância. Portanto, eu estimulo você, não só nessa manhã, mas todos os dias de sua vida, a voltar o seu olhar para Jesus Cristo. Ele é a verdadeira vida que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. É por isso que Jesus, ao chegar em João capítulo 4, num poço, conversou com uma mulher sem vida, que procurava encontrar vida numa sexualidade desenfreada. Ela já havia tido 4 casamentos, e o homem com quem ela estava não era seu marido. Era um relacionamento amasiado, um relacionamento de concubinato. E Jesus disse àquela mulher: eu sei que você tem sede, eu sei que todos os dias você volta a este poço para buscar água. Jesus usa uma imagem real, todo dia a gente bebe água, toda hora a gente vai ao bebedouro, enche um copo e bebe água, e Jesus usou essa metáfora. Todos os dias você vem a esse poço beber água, porque há sede dentro de você, e você busca matar essa sede por meio de todos os prazeres que esse mundo caído e morto em pecados te oferece. Mas eu tenho uma água para te dar, e se você beber dessa água, essa água jorrará em você uma fonte para a vida eterna. É uma água que matará verdadeiramente a sua sede. Portanto, se você ainda possui sede, vá para Jesus Cristo. Ele é a água da vida, Ele é aquele que sacia, Ele é o pão que alimenta, Ele nutre nossa fome, Ele é a árvore da vida, Ele é aquele que nos enxerta nele, e nos enxertando nele, Ele provê todos os nutrientes que nós precisamos para viver para a eternidade, e para viver nessa vida, uma vida com propósito. Jesus é o bom pastor, Ele é aquele que nos conduz aos pastos verdejantes quando estamos com fome, que nos leva às águas de descanso quando estamos exaustos. Ele é aquele que, quando precisamos enfrentar jornadas difíceis, que podem ser chamadas de o vale da sombra da morte, a noite escura da alma, o momento de aflição, o período da provação, Ele estará conosco, Ele jamais nos desamparará. E Jesus é aquele que,
por meio de seu poder, ao ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, garantiu a nós, os que estivermos nele, a mesma esperança de vida eterna. Continue a depositar a sua esperança todos os dias na eficácia da pessoa de Jesus Cristo. Ele garantiu que voltará a segunda vez. Quando ele voltar, todo este mundo como nós conhecemos será desfeito e será recriado. Será o novo Éden, o lugar de delícias, que a Bíblia por vezes chama de novos céus e nova terra. Nós não habitaremos como os desenhos da Disney dos anos 80, início dos anos 90, proclamavam em nuvens, com asinhas, tocando harpa. Aquilo ali é monótono demais. Nós habitaremos aqui, refeito, novos céus e nova terra. Será uma vida extraordinariamente dinâmica. Nós trabalharemos, nós produziremos cultura, produziremos arte e viveremos toda a eternidade para conhecer a glória, o amor, a misericórdia, a fidelidade, a justiça, a compaixão de Deus. Porque Deus é infinito em todos os seus atributos. Por isso nós precisaremos viver toda a eternidade para conhecer Deus como Ele é. Será maravilhoso. Louvado seja Deus porque Ele nos garantiu essa viva esperança.